Olá, sejam muito bem-vindos aqui nesse projeto Resgatando Vozes, que eu faço através do podcast Adriana Bertanha. E hoje nós vamos apresentar um trabalho exclusivamente amparado e muito bem guiado. Essa mesa tá rica. Vocês vão acompanhar cada voz aqui que vai se expressar hoje com muito amor, com muito carinho e propósito. Então, hoje a gente tem esse trabalho para entregar nesse dia 10 de março de 2025, aliado às questões de trabalho, às questões emocionais, às questões também de movimentos de alma, aqueles que vêm para fazer algo, que trazem o seu propósito e colocam na profissão e colocam nas relações. E hoje eu estou muito grata por estar abrindo esse painel tão generoso e, ao mesmo tempo, tão extraordinário, que é acompanhar o trabalho do judiciário. A minha amiga aqui também, que eu vou apresentar, é advogada, somos advogadas e hoje a gente está entrelaçando esses propósitos. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. E hoje eu estou com 3 convidados maravilhosos que hoje vão trazer um teor e um conteúdo riquíssimo para que vocês possam se inspirar e também possam entender, compreender um pouco desse sistema, tanto um sistema tridimensional, que a gente vai trazer aqui para vocês a partir da profissão, a partir da advocacia, a partir do poder judiciário, mas também aquele sistema que traz algo mais, que nos leva a refletir, que nos leva a fazer um caminho mais próspero de você realmente se entregar e colocar em prática as boas ações dentro do seu propósito e da sua missão. Então, aqui eu quero apresentar a doutora Simone, a minha colega, a minha amiga de jornada. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu Esse amor. propósito você me auxiliou a estar trazendo aqui para a nossa manifestação. Sim. Então, daqui a pouquinho vocês vão conhecer melhor, que a gente vai fazer também uma gravação sobre toda a história do porquê e da origem desse projeto Resgatando Vozes, tá? Então, aqui também nós temos o Dr. Mário Rubens, o juiz titular da Vara da Violência Doméstica aqui da nossa comarca de São Bernardo do Campo, vai contribuir muito com essa questão de trazer os comportamentos, né, o que levam as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, trazer para o judiciário esses litígios, essas desconexões com relação aos seus problemas. E também ele vai trazer um pouco da história, né, do que o trouxe para essa missão. E aqui também, nessa manhã maravilhosa, eu trago Luiz Ricardo Biagioni Bertanha. Ele é meu companheiro também de jornada, meu marido e também presidente da UAB de São Bernardo do Campo. Hoje todos estão com um propósito e, unindo a essas vozes, nós vamos poder estar auxiliando vocês aqui numa jornada mais reflexiva, uma jornada que tenha mais propósito e que a gente consiga manifestar o nosso propósito de forma mais objetiva, porque o mundo está precisando do quê? De pessoas solucionadoras e não só pessoas que combatem. Então, tá aberta a mesa, fica à vontade para vocês participarem. Simone, eu quero que você abra essa mesa maravilhosa com o seu feminino para que a gente convide esse masculino para estar trazendo as suas vozes. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a Adriana falou, que a gente não sabe, né, que horário que as pessoas vão poder ali analisar, né, todo esse vídeo, essa análise, esse contexto gostoso. Então, agradeço, Adri. Isso daqui só nasceu, né, diante de uma conversa, a gente resgatando vozes. E hoje a gente queria ouvir nesses convidados maravilhosos que a gente tem aqui. Dr. Mário Rubens, né? Hoje eu estou aqui de frente com
o Mário Rubens, se assim ele me permitir, né, para a gente trazer um pouco também da leveza do dia a dia, né, do contexto ali mais humano do que a gente tem como propósito para resgatar, um pouco de coração. Da mesma forma, nosso querido Luiz Ricardo, né, que até a Adriana já fez todas as honras aqui para os nossos meninos, e a gente precisa e quer ouvir e trazer um pouco da visão de vocês com relação ao nosso universo, ao nosso dia a dia, ao mundo, às expectativas, né? O olhar de vocês sobre esse todo que nos completa, né? Estamos aqui, somos servidos aqui, Isso. né? Para essa função de lidar com o público, lidar com pessoas, lidar com problemas, como lidamos com os nossos problemas e com tudo isso, né? Em jogo. Então, assim, sou muito grata, muito honrada. E quero ouvir um pouquinho de vocês, resgatar de vocês algumas vozes, as vozes do Mário Rubens, as vozes do Luiz Ricardo. Então agora E desse masculino que precisa ser ouvido, exatamente, né? Que senão... Será que a gente vai conseguir tirar? Ai, o que será que vem deles, né? O que será que a gente vai conseguir tirar desses homens dos que já são lastreados aí a uma missão, né? De alma muito grande. Sim. E que a gente está super honrada de estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Então, assim, Dr. Mário Rubens, pode trazer sua palavra de honra e desde já gratidão, viu? Pela presença. Olá a todos e a todas. Eu já estou na Vara da Violência Doméstica há quase 3 anos aqui em São Bernardo do Campo, mas trabalho com a Lei Maria da Penha desde o início, né? Porque eu trabalhei já em Carapicuíba, quando a lei foi editada e publicada. Depois eu virei titular de uma vara da violência doméstica de Itaquera, mas rodei pelo o estado inteiro, né? Até que a minha vara fosse instalada, efetivamente instalada. O Poder Judiciário está correndo atrás acerca dessa difícil tarefa, que é trazer mais segurança e participar dessas soluções que nós temos para essa situação de violência doméstica que estava não adormecida, mas ela estava encoberta. Né? E nós percebemos que quanto mais varas fossem abertas, quanto mais a atenção é dada ao assunto, maior são os números. Né? Infelizmente, em 2024, vendo os últimos censos, é possível notar que nós tivemos 250 casos de feminicídio no ano de 2024. E isso nos entristece, porque eu sempre fiz parte daqueles juízes que fazem programas junto à rede de atendimento da mulher, né, de enfrentamento. São 2 redes, né? Uma rede de atendimento e uma rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento é os setores da justiça, órgãos da justiça, Defensoria Pública, OAB, Ministério Público, Judiciário, Delegacia, Polícia Militar, Guarda Civil, e outra é a rede de atendimento, que além desses componentes, temos também a área da saúde, a área da educação, que faz tudo um complexo de instrumentos e de ferramentas dispostas a tentar solucionar essa situação. Fazendo mestrado na área da saúde pública, eu entendi que nós não temos um antídoto para a violência. A violência é intrínseca do homem e da mulher, né? Nós temos em nossa composição o setor de violência. E a violência ela pode ser utilizada tanto para a educação, né? Nem querendo aqui ser um professor, né? Mas tanto na educação, né? Então, por exemplo, você determinar que uma criança fique 4 horas estudando porque ela tem uma prova ou porque ela tem que passar no vestibular, isso não deixa de ser uma violência, né? Porque ela queria estar em outro lugar. Mas é a forma que nós tivemos também para socializar, né, esse acondicionamento das pessoas ao bem comum. Né? A gente tem que limitar um pouco as nossas liberdades em nome de um bom convívio na sociedade. Então eu entendo que a violência ela tem esse aspecto e tem o aspecto danoso, que é a violência gratuita, a violência fortuita, a violência querida, né? E que faz parte também do ser humano, né? O ser humano ele não é sempre bom.
infelizmente. Não. Mas ele também, às vezes, ele é impaciente, às vezes ele é imprudente. Então, a violência não vem apenas de um dolo, de uma necessidade de cometer um mal, né? O mal, ele surge através daquilo que é o dano para outra pessoa. Então, nós temos, sim, uma grande tarefa, não de solucionar essa violência danosa, mas apenas de amortecer, de poder dar um aspecto melhor e tentar diminuir esses ímpetos que às vezes tem, né? O que eu noto, por exemplo, na violência doméstica é que as pessoas não partem para a agressão de forma pensada. São muitos crimes de ímpeto. Briga com a mãe porque a mãe não deu dinheiro para comprar droga e eu já vi ele arremessar comida congelada na mãe. Nossa. Quer dizer, ninguém imagina que eu vou falar, não, eu vou machucar minha mãe porque eu vou pegar uma comida congelada do freezer para bater nela. Não, né? Então, assim, não tem nada de premeditação. É tudo por ímpeto. Sim. Então, eu acho que essas situações, a vergonha, às vezes, do homem em determinadas situações, frente ao machismo, a necessidade dele se mostrar aquele homem macho, né, acaba fazendo com que ele tenha um ímpeto que, se ele raciocinasse, se ele tivesse uma educação por trás daquilo, talvez ele não fizesse, né? Então, o que eu percebi? Que a violência, ela não está no homem, ela não está causada pela mulher, porque a mulher também se sente culpada porque vê o processo e acha que é culpa dela, quer dizer, e uma das tarefas do juiz é falar, não é sua culpa, né? Mas eu acho que está no relacionamento, está em algo que a gente não consegue ver, mas a gente consegue pressentir, né? Algo não vai bem, a conversa não está boa, né? E quando a conversa não está boa, ali é uma entrada para uma possibilidade de violência de ímpeto. Então é por isso que eu acho que nós temos que trabalhar essa consciência do homem, principalmente do homem, onde o machismo faz com que ele queira ser cada vez mais macho, cada vez mais forte, o último a falar, o último a ter razão. E nesse sentido é que ele explode, quando ele vê do outro lado uma resistência. Uma resistência capacitada, porque normalmente a mulher, ela tem uma voz mais firme, uma voz mais consciente, e ele se vê naquela situação e o que ele usa? A força. Então aí é que sai a violência, né? Então a violência é praticada pelo homem, sim, exatamente por uma insuficiência de armas para a discussão. Isso, né? Então é o relacionamento que eu vejo que nós temos que trabalhar. Eu, como juiz, eu fui para essa área não por falar eu vou querer ser um juiz da vara da violência doméstica, mas eu sempre tive uma boa participação nas varas de família que eu trabalhei. E depois eu estava numa vara criminal. E eu percebia que eu poderia agir de uma forma diferente, ouvindo, principalmente ouvindo as pessoas, né? O criminoso, vamos dizer assim, de uma vara de violência doméstica, ele é diferente daquela das varas criminais, né? Ele está ali exatamente por aquele ímpeto, muitas vezes porque ele gosta daquela mulher, muitas vezes porque ele não queria deixar a família, e ela, da mesma forma, às vezes gosta dele e não sabe onde se perderam. Então, aquela situação me fez ver que eu estaria agindo melhor se eu não tivesse apenas nos processos. Por isso é que a gente começou a fazer muitos projetos. Um desses projetos é o Tem Saída, que a OAB participa, né? Que o Ministério Público será também chamado, a Defensoria também será chamada. Começamos lá na comarca de São Paulo e trouxemos também para São Bernardo do Campo. O Tem Saída seria o trabalho para a mulher, porque a gente entende na hora que ela tem também a capacidade de se autogerir, de conseguir ter os filhos, independentemente da ajuda financeira de seu cônjuge ou companheiro, isso dá liberdade que ela possa escolher. Sim. E daí ele também começa a entender que ele não precisa, que o relacionamento deles é a base de outra coisa que não financeira.
né? Isso. Por que eles estão lá? Então, essa reflexão é importante. Porque também é uma carga para esse masculino, né? Achar que ele precisa prover e aquela situação, além dele estar sendo movido a essas emoções que vêm muitas vezes desequilibradas, tem essa questão dele também ter que prover e pagar, né, valores e pensão. Então, isso também acarreta uma pressão para ele. O senhor vê isso também como uma coisa que dá esse gatilho Sem dúvida. pro homem? O machismo, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele corta tanto a mulher quanto o homem, né? O machismo, o que ele é? Ele é aquele movimento impregnado de estereótipos, né? O nosso problema são os estereótipos, né? Aquilo que nós devemos ser, né? E quem que falou que o homem tem que gostar de azul? Quem que falou que o homem não pode chorar? Quem falou que o homem tem que ser o alicerce da família? Quem falou que ele é o último a falar? Quem falou? Exato. Fomos nós todos, uma sociedade inteira, um histórico, falando assim, olha, para ser homem você tem que ser o provedor, né? Para ser homem você tem que ser o mais forte, para ser homem você tem que falar e ficar, né? Como último. Essa educação rígida, né? Que Exato. acaba trazendo por um corpo e um ser humano, é uma coisa realmente que já autoflagela a própria pessoa, né? Diferente de você ter uma consciência de se relacionar, é o que você trouxe, que a mulher já tem uma certa consciência. Porque a gente já tem no nosso interior essa clareza de gestão de emoções, apesar que a gente precisa, claro, aprender a gerir. Mas a mulher, ela tem mais facilidade de estar entrando em contato com o seu poder interior. Já o homem, ele é isso, ele foi condicionado a ficar dando atenção ao poder externo. E para vocês isso deve ser muito complicado. Simone, a gente já conversou sobre isso, que o masculino não tem a voz porque ele se vê preso nos próprios padrões que foi inserido pela sociedade, né? Porque, assim, de acordo com tudo isso, e de novo, né? A gente vê, seja pelo escritório, no bate-papo com amigos, né? Inclusive, eu tô com uma amiga também que está com um caso complicadíssimo. Ela está numa condição de violência agora, né? Uma pessoa que também jamais imaginaria, uma advogada também, que ela ia passar por isso, mas enfim, estamos ali respaldando a colega. Mas sabe uma coisa que eu avalio a perguntar para vocês também? Até porque minha primeira formação acadêmica foi com a psicologia, né? E hoje eu acabo trazendo muito mais a psicologia do que o direito, né? O direito acaba sendo ali complementar às dores, né, humanas. E aí você começa a conversar e quantos atendimentos, homens e mulheres, mas aos homens, o que eu observo muito, aquela figura que ou existiu ou não existiu em casa, né? Primeira referência, a família, né? O pai ou mãe, né? A existência ou a presença ou a não presença, né? Suprida com outros elementos. Então, eu vejo muitos homens numa condição que colocam isso que o senhor falou, né? Vem ali com aquela coisa do tem que, porque existe um modelo atrás, ou um modelo que não existiu. E leva para aquele relacionamento, às vezes até um pouquinho o nome das cavernas, né? Daquela coisa do ou eu venho só para suprir, eu venho e vou suprir, independentemente da minha condição financeira, mas não sabe gerir ali uma emoção, uma família, não sabe dizer eu te amo porque eu te amo, por que eu casei? E naquele curso daquele casamento, daquele relacionamento com aquela mãe, que às vezes também não conseguiu ali trazer uma outra medida, uma outra linguagem do amor, se perdem neste relacionamento, nessa ponta que depois chega para nós, né? Quando aí a gente já está falando de processo. Aí vai para o judiciário. E depois vem para o judiciário, né? Então, esses gatilhos que a gente observa muito no escritório, eu acho que para o senhor também, quando o senhor ali no tribunal avaliando aquilo, eu fico imaginando, o que será que aquele juiz, aquela pessoa, né? Tirando a toga ali, foi aquele ser humano, né? O que ele consegue ali, quando ele desvincula um pouquinho o pensamento dele ali da legislação, como é que ele olha aquele ser humano, né? Porque não é um espírito, às vezes existe a compaixão, porque a gente sabe que existe um ser humano ali perdido de valores. Porque processo é vida, né?
Não deixa de ser vidas. Mas essa dinâmica para vocês, né? Porque para a gente, às vezes, vem a mãe, a figura da mãe, que acolhe, a mãe que olha aquele processo e existe um pouco, sim, do julgamento, Sim. né? A gente, do acolhimento, a mas gente muito se envolve. mais. A gente se envolve com uma certa distância. Mas e para vocês? E quando isso é para vocês? Quando sai um pouquinho ali, que sai ali o advogado, que sai ali o juiz, como é que é o olhar de vocês ali para aquele ser humano, para aquela questão? Né? Como eu coloquei aqui para vocês agora. Às vezes a gente traz esse olhar da compaixão ao olhar materno, não fazendo a isenção da culpa, da análise daquilo, né? Mas esse é um olhar feminino, mas e o olhar masculino para isso? Como é que vocês veem no isso? lugar que vocês estão de líderes, assim, o que fez vocês chegarem nesse lugar? Como é que vocês trabalharam emoções de vocês para estar servindo um coletivo e uma massa que traz esse condão do conflito, né? Esse núcleo tão desafiador para vocês? Então, essa visão que vocês trouxeram é uma visão muito feminista, né? Não do ponto de vista do feminismo, né? Sim. Enquanto movimento, mas é uma visão feminina, né? Porque, na verdade, por exemplo, por que nós temos tantos choques entre mãe e filha? Por quê? Porque elas se conhecem. Elas sabem quais são os defeitos, elas sabem o que a mãe está pensando, elas sabem no que a mãe errou, a mãe sabe como que está pensando a filha, então elas se conhecem muito mais. E o filho e o pai? Nada. Por quê? Porque não é que eles não conversam, eles não têm essa troca. Né? Eles não têm uma troca aberta daqueles sentimentos. Não existe isso, pelo menos na educação que eu tive, na educação que meus filhos tiveram, na educação que eu vejo dos homens. Não sei o que pode falar o nosso presidente da OAB, mas eu não vejo que o homem conheça ele mesmo a partir do seu pai. Então, é muito fácil você ser inteligente quando você não tem que abrir a boca. Né? A imagem, né, de força, a imagem de inteligência, basta você ficar quieto. Porque aquilo fica na imaginação de quem olha. Isso. Então, muito do que o filho olha para o pai é a imaginação dele. Aquilo que ele vê do próprio pai, existe um pai concreto e um pai abstrato. O pai abstrato é aquilo que ele imagina do pai, como um pai que nunca chorou, que um pai que nunca apanhou, que é um pai que sempre está certo, um pai que é inteligente, que conhece da vida. A força. Né? Essa é a ideia. Por quê? Porque aquele pai pouco conversou com ele a respeito das agruras por qual ele passou, ou por quais desafios que ele teve, né? Às vezes é uma troca, olha, não deve fazer isso, tal. É sempre como regra, e não quanto conselho, né? não quanto vivência, né? Então, quando de repente o pai se abre um pouco, aquilo toca, fala, mas ele é humano, né? E isso é diferente para a mulher, né? A mãe, ela é humana desde o início. Né? A gente sabe quando a mãe está lá, a gente sabe controlar a mãe, né? Então, eu lembro que minha mãe às vezes ficava nervosa comigo. Não, eu nunca fui muito arteiro, mas minha mãe ficava nervosa, eu sabia que ela vinha com um chinelo de algodão. Né? Eu falei, aquilo não machuca. Então, os meus filhos dão risada. Né? Então, assim, eu já sei de onde que eu venho. Agora, enfrentar o meu pai era algo difícil, porque eu não sabia daquilo que ele poderia fazer. Né? Era um mistério. Então, esse mistério que é o pai, você acaba criando um personagem enquanto pai. Uma barreira também, que né, é extremamente castrador, que é extremamente perigoso, que é extremamente o quê? Desafiador. Você ser igual àquilo, como se você tivesse em casa um super-homem. Exato. Você vira uma referência sem saber do quê. Então, aí ele busca fora, gente. É isso. Aí a gente vai conversar depois da visão sistêmica, do que o masculino faz, por que ele chega nessa violência, nesse ímpeto. Porque ele busca atender as necessidades fora. A mulher vai atender minha necessidade, o meu emprego vai atender minha necessidade e ele tá no vazio.
Então, nada vai preenchê-lo. E quando nada preenche, ele se sente invadido. E aí ele vai para a ofensa. Porque aí movimenta-se o quê? Aquela energia masculina tóxica, aquela que está distorcida da essência dele. Porque a essência dele é realmente a essência do poder de ação, de ter um direcionamento, de fazer limites, colocar limites, né? Esse é o natural do masculino, é o respeito. Vocês sabem colocar respeito, limites, né? Mas quando ele tá distorcido, ele tá na agressividade, ele tá buscando fora o que ele não encontrou dentro da família. E quem é essa referência que deixa ele nesse vazio? O pai. Por isso que vai para os vícios. O masculino muitas vezes procura os vícios. Se envolve na relação de violência, porque ele precisa se autoafirmar. Então, na verdade, na hora que ele vai se movimentar, ele se movimenta de forma tóxica, abusiva. Que não Mas, por houve exemplo, às vezes a mulher né, fala o seguinte também, por exemplo, olha como é que é a questão da conversa. A mulher fala assim, quando o seu pai chegar, você vai ver. Sim. Né? Porque a quando o seu pai chegar, você vai ver. Então ele chega lá, ele tem que... O pai é o policial ruim. Ele tem que Eu quero que o Bertanha fale um pouquinho disso. Ele tem que ser aquilo, porque falou, eu sou o último, né? Assim, não pode. E o problema é que, normalmente, a filha acaba conhecendo esse pai, né? Porque ela começa a se aproximar, pergunta, você tá bem? Porque né? isso, o porque elo ela já é mais sabe, sensível. E ela já sabe como conversar com a mãe, ela compete com a mãe em relação ao pai. Sim. Então tem toda essa situação também que faz com que ela se aproxime do pai e veja as fragilidades do pai. Sim. E daí o pai acaba cedendo aos encantos da filha, porque é a filha dele, né? Então, assim, é curioso como o nosso histórico, nossa sociedade traz nesse arranjo familiar uma ideia de que acaba o homem sendo protetor, né, da filha, né? E em relação ao filho fica uma relação estranha. Fria, né? Fria. Né? É que não tem a troca, o homem não sabe trocar. E por às isso vezes que é ele interessante. A incidência da violência geracional, ela tá aí, né? Onde que ele vê o pai sendo violento, ele fala assim... É o certo. Eu só tenho como agir daquela forma. Porque eu tenho que pôr limites. E daí ele briga e fala assim, tal, porque é o único que ele conhece. Porque, de fato, ele não conheceu o pai. E ele não conhecendo o pai, ele não se conhece. Não. E aí o pai não se deixa ser visto porque ele mesmo não se conhece. Não. Exato. E é tudo falta do eu. E eu queria que o Bertanha trouxesse isso, porque pai a gente meninos, tem a relação, mas ele é um ser humano, ele é um homem, mas ele tem um interior muito bem esclarecido e ele muitas vezes é meu professor. Então eu quero que você traga aqui a sua sabedoria, porque eu sei que vai, assim como o Dr. Rubens está trazendo, vai também poder agregar muito valor, tanto à mulher quanto ao homem que está te ouvindo. Obrigado pelo convite, resgatando vozes ao lado dessas mulheres, no mês da mulher, né? Acabamos de passar pelo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e tô aqui com duas mulheres de raça, né? Protagonistas em tudo que fazem, relacionado à OAB, presidente da Comissão de Direito Sistêmico, presidente da Comissão da Violência Doméstica e coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Previdenciário. E ao lado desse cara aqui que admiro muito. É um ser humano ímpar, um profissional sem igual, e que desde o início da implantação da Vara da Violência Doméstica, o Dr. Mário Rubens sempre prestigiou muito a OAB, muito aberto à advocacia e a esses projetos que você, como bem disse logo no início da sua fala, que não por isso que chama Tem Saída, né? Que é justamente não depender apenas do Poder Judiciário, né? Acho que é isso, acho que tem que estar um passo à frente, né? Então, que honra estar aqui, e quem sou eu para tentar falar alguma coisa? Sobre essa deixa do pai de menina, não sei, né? Não tenho nem ideia, eu tenho 2 meninos, então é difícil mesmo, mas muito interessante essa analogia, justamente pela proximidade da filha com o pai.
Eu sou mais mole que a Adriana em casa, tá? Por isso que eu quero que você traga o seu sentir. Eu sou mole, viu? Eu sou bravo em algumas horas, mas eu sou mole. Mas eu não sei se essa questão da... Lógico, a gente não tem números. Não sei se o Dr. Mário tiver números, me corrige, mas talvez essa questão do machismo enraizado na nossa educação, e eu não sei se da nossa leva, eu digo isso porque talvez isso tende a mudar à medida que o tempo vai passando, a informação, o pessoal entendendo mais o diverso, né? Antigamente a gente tinha tudo igual na classe, na nossa quinta série, na nossa sexta série, todos os meninos eram igual, se comportavam da mesma forma, falavam do mesmo jeito, vestiam as mesmas coisas. Hoje eu começo a olhar essa molecada, você percebe que eles são diferentes entre si, são tribos diferentes no mesmo núcleo. Então, eles querendo ou não, eles têm que se respeitar. Eles têm que entender que eles são, né? E não estou falando apenas na questão da sexualidade, eu falo em tudo. E eu acho que isso, talvez, também, num futuro não muito distante, isso elimine um pouquinho essa questão do machismo estruturado, que nós crescemos nesse machismo estruturado. Então, talvez essa seja também uma saída para que a gente não tenha esses números tão estarrecedores como você até apresentou agora há pouco, de 250 casos, né? Então, eu acho que, de repente, é o que a gente tem que falar, tem uma luz no fim do túnel, né? De talvez esse nosso machismo da molecada, de como a gente conduzia as coisas, de tá perdendo a fala, você não consegue ganhar na fala ou no equilíbrio emocional e psicológico, e aí você exerce esse seu equilíbrio, você traz de volta usando a força. A gente cita em casa. Eu tenho o meu caçula, que é pequenininho, magrinho, e ele é extremamente, psicologicamente, ele é super desenvolvido. E o meu mais velho é um moleque forte, mas psicologicamente ele não é tão astuto quanto o meu caçula. E olha só, como que ele ganha do caçula? Na briga, na força. Porque é o jeito que ele para o meu caçula de falar. É exatamente isso que a gente está, de repente, fazendo isso, né? É uma análise fatídica então, mesmo. Talvez seja isso. Você está vendo? Ele não consegue resolver se impondo no emocional. Sim. Então, como ele está perdendo, ele dá aquele empurrão no menino, que é metade dele, e a mulher é a metade do homem, né? Sim. Falando dessa forma. Então, claro, isso não é uma... É o que a gente tenta entender, né? Da onde que sai esses números. A natureza humana, somos feitos de 50% mãe e 50% pai. E falando um pouquinho sobre o que nós podemos fazer como OAB, como Poder Judiciário, como Poder Executivo, Poder Legislativo, eu acho que é isso, né? Eu acho que, de repente, o que eu sempre menciono, falta muito nas escolas, é um pouquinho de conhecimento, um pouquinho eu lembro, eu tinha estudo cívico. Eu também peguei educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Cantava-se o hino. Sim, fazia-se fila. Não, e não é. Poxa, a gente tem uns profissionais para ir na escola para falar um pouquinho de cada coisa, direito do consumidor, o próprio financeiro, porque o ser humano, você percebe que ele não tem uma educação financeira. Não, o ser humano está sempre endividado. Por que isso? Porque ele já está tendo isso. Aliás, ele não tem. E você observa bem isso na parte adulta também, né? Na parte adulta, principalmente. Na gestão mesmo que você faz, você já se vê que não é a advocacia que não dá dinheiro. É quem está gerindo. Não se prepara para a velhice. Ele acha que sempre ele vai ter esse ritmo de conseguir captar cliente, de ter contratações e de desempenhar a sua tarefa. Mas ele esquece que a idade vai passando, vai pesando, e aí, claro, você vai diminuindo, só que parece que não tem o dia de amanhã. Sim. E isso está enraizado também, assim como a violência doméstica está enraizada, entendeu? A gente tem o nosso melhor, um dos maiores psiquiatras
do Brasil e do mundo, que é o Dr. Augusto Cury, que eu acho que todos já, Nossa, né? professor. Eu analiso muito todas as obras dele, porque ele também se tornou um ser humano espetacular, até de acordo com, não sei se vocês sabem, até um pouco por conta da própria vida dele, né? Ele foi aprender a acreditar, a crer mais na vida. Depois, eu acho que foi com o nascimento ele tem 3 filhas, eu não sei qual ordem das 3, mas quando ele se deu conta com uma filhinha especial. E ali ele falou, poxa, com todo o meu conhecimento, com toda a medicina, com tudo que eu pensava que eu sabia, não tenho o poder dessa cura desse meu filho. Então ele se colocou num ser e numa condição ali de fazer olhar para aquela criaturinha que ele colocou na Terra, com a responsabilidade dele como pai. Depois veio ali o profissional, veio o médico e falou, e agora? Vou ter que estudar sobre isso, vou ter que estudar o quê? A vida. Então ele começa a trazer nas obras dele, que eu tenho muito ele como referência, essas gestões que a gente está falando aqui. Porque a gente conhece diversas pessoas, né, os seres humanos de forma geral, que sabem gerir tantas empresas, não é? Que são profissionais brilhantes, que têm conhecimento técnico, acadêmico. Cadê tua emoção? Pois é. Como é que a gente vai gerir tudo isso? Como é que se quebra bolhas? Como é que você entra nesses outros mundos que ficou tudo tão multidisciplinar, que para mim também é um choque. Aqui eu sei que eu estou diante de pais, né? Eu não sou mamãe, mas eu acolho todos os meus projetos, é tudo isso como meus filhos, né? Mas de tanto fazer atendimentos e de tanto... Criei meu irmão, que acabou sendo também uma experiência, de mãe. Mas eu também, a gente tem uma diferença de 10 anos, não é tanta coisa assim, mas eu também me deparo com situações que eu falo, como é que eu vou quebrar, sabe? Como é que eu vou gerir essa emoção para um rapaz de 33 anos, que é algo que eu com 33 era completamente diferente dele, numa visão que a gente tem hoje, que agrega-se tantos outros valores de uma maneira assim mais sutil, mais velada. E a gente está acostumado ou a desenvolver muitas coisas, né? Ou aprender outras, mas a gente vem de um padrão muito estético, né? Do respeite, fica quietinha. Eu lembro, né? Meu pai já faleceu, já tem 30 anos, então foi a minha maior referência da vida. Um homem extremamente carinhoso, amoroso, veio de uma família de russos com ucranianos e tiveram um conflito de cultura muito grande aqui no Brasil. Mas eu me lembro vagamente da minha avó, que falava muito em russo, né? Meus pais, né, de certa maneira ali se entenderam. Meu pai foi criado aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, mas meu pai tinha uma postura muito do pessoal do leste europeu, mas ele era amoroso. Comigo, ele nunca me tocou a mão, mas o que ele me ensinou? Ele me colocava no cantinho do pensamento. Eu tinha uma cadeira cor-de-rosa, a cadeira da Turma da Mônica. Eu sempre fui apaixonada pela Turma da Mônica, rosinha. E estava lá. Ele me colocava na cadeirinha da Turma da Mônica. Ele colocava lá e falava, filhota, 10 minutos. E aqueles 10 minutos, meu pai e minha mãe dando risada e eu não sabendo, eu ali. Papai, passou 10 minutos? Não, não passou 10 minutos. Ele ria. E hoje, passados esses 30 anos e os 12 anos que eu convivi com ele, eu nunca tive ele tão perto. Pelas referências masculinas tão fortes que eu tive, e fui criada só pela mamãe não casou, né? Foi guerreira, né? Com um pititiquinho lá de 2 aninhos, e eu, né? Também 2 adolescentes. Então eu tenho uma figura forte, paterna, e eu tive tão pouco tempo de vivência ali com ele, mas foi o suficiente para eu entender o que um olhar masculino me traz, o que está escondendo, o que eu também ali, de repente, porque a gente também precisa compartilhar, trazer esse meio a meio para trazer esse contraponto dessa estrutura toda, dessa gestão toda que eu preciso aprender de emoção, de coisas que meu pai trouxe também, de valores, né, que eu olho para vocês, eu vejo muito um pouquinho disso também, a gente acaba, a gente resgata, espelhos, né? Vocês são espelhos, né, nas nossas referências dessa energia, e de como a gente se comportava lá, e de como que a gente precisa cuidar desses nossos meninos, e do que vocês também têm necessidade, e que às vezes não foi ensinado, porque era o que eu via com a família, né, como é que se ensina, porque é só a história do tem que. E Augusto Cury, de novo, como é que a gente vai gestar tudo isso? Porque às vezes tornam-se pais ali que gostariam de ter uma família muito mais harmoniosa e não tiveram oportunidade. Mas por quê? Porque estava no esquecimento.
ou não tiveram a oportunidade de sentar-se, né, para aprender, para desenvolver. Como é que chora? Eu posso chorar? Por exemplo, eu nunca vi meu pai chorar, mas eu tenho certeza que ele tinha dor, né? Certeza. Até a hora que veio a doença, e para a doença, porque a doença também ela é muito educativa. Né, trago isso um pouco dessa minha vivência, seja minha vivência pessoal, a vivência do escritório. Quantos que nos chegam ali e estão, não é, doutor? Que antes de vir para vocês, né, passam por Pois nós é. no escritório, aquela mulher, às vezes até aquele homem arrebentado, que falam assim para mim, doutora, se eu pudesse voltar atrás, mas agora não dá mais tempo. O que a gente tem agora? O que a gente pode resolver a partir de agora? Né? Então é duro, porque quando eu recebo, que eu falo assim para os meus, eles vão depois ouvir tudo isso, né? Falo que eu tenho um confessionário, né? Que eles chegam e falam assim, ó, fiquem à vontade. Aí eles falam, não conta para minha esposa. Eu falo, não vou contar. Eu falei, para você ficar à vontade, acho que é a oportunidade que você tem aqui de chorar, quer chorar e O chore. advogado é o padre nessa hora. Pois é, a gente se torna padre ali, a gente fica ali quietinho, isso é só para ouvir. Estamos aqui, meus ouvidos estão aqui, o que você precisa falar, né? E eles resgatam as suas vozes, né? Às vezes os seus dissabores, às vezes dá para corrigir, às vezes não. Então, assim, a gente trabalha com isso neste O propósito de falar importante como é é que a dar gente essa vai abertura, né? O teu feminino dá essa Exatamente, abertura. né? E de resgatando, de vindo, porque eu acho complicado, né? Mas não difícil, porque é o entendimento. Falei, como é que eu vou gestar essa emoção para entender esses meninos? Você é pai de menina, não é? E de menino. E de menino, né? Então já Foi. tem as duas pontes, né? Já tem ali tudo na harmonia que a gente fala para entender, né? E poder ser uma referência tanto para um lado como para o outro. Mas uma coisa, de uma maneira geral, que eu vejo é: por que eu não posso chorar? Eu, homem, não posso chorar. Eles seguram, né? Até Seguram. o último. Até a hora que Não, depois. eu não seguro, não. Não, você segura, não, que bom, mas eu ele não é tenho esse Você problema, segura, não. doutor. Você chora quando Eu precisa não tenho esse chorar. problema. Eu choro quando eu preciso chorar, mas eu tenho chorado muito pouco. Olha lá. Eu acredito. É. Eu acredito. Só de tomar consciência já ajuda. Já ajuda. É isso que eu ia falar. Eu acho assim, que a questão da emoção, né? Sim. Dentro da minha função e tudo mais, eu procurei sempre ter acompanhamento psicológico. Porque eu acho que é importantíssimo nós tratarmos o corpo e a mente. Sim. Então, eu faço muito esporte, eu gosto disso, aquilo, né? Se eu pudesse, eu ficaria fazendo esporte o dia inteiro, né? Na minha diversão. Mas eu também procuro refletir muito, né? Então, eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de ouvir outras coisas. Por exemplo, eu dou aula também e isso me faz crescer, não só como conhecedor da lei, mas principalmente tentar ajudar as pessoas a encontrar um norte, Isso. né? Nesse sentido, eu acho que quando eu entrei na magistratura, foi um dos grandes prazeres que eu tive, foi de ver que ali eu me encontrei, né? Eu gosto de acompanhar um professor de filosofia, Clóvis de Barros. Uhum. Ele tem uma conversa matinal que eu sempre ouço, tal, e todos os podcasts, e todos os livros que ele escreve, eu procuro ler, e ele indica. E uma coisa ele fala, por que happy hour é exatamente o horário que termina o trabalho? Né? Por que a gente chama de happy hour o horário feliz quando Depois, se né? acaba o trabalho? Né? E ele falava, eu adoro quando eu dou aula, ele como professor. E eu gosto de dar aula. Às vezes eu estou doente, quando eu vou dar aula, eu me sinto bem. Né? Eu melhoro até. Estou com dor de cabeça, a dor de cabeça vai embora. Né? Então, por que isso? E quando eu estou no fórum é a mesma coisa. Então, quando eu entrei na magistratura, eu senti assim, e foi uma surpresa para mim, né? Eu ir no fórum, sabe? Eu gostar. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você só vê catástrofe, você só vê coisa ruim, você só vê gente chorando, você só vê mazela da humanidade, né? Muitas pessoas falam, quando eu mais vejo as pessoas, ou conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus animais.
né? Porque Tem até uma É. camiseta escrito isso. não é? Já virou slogan. E na verdade eu não. Eu quanto mais eu vejo, mais eu entendo, me entendo e gosto Olha do que ser humano. bacana. Então eu acho que uma das ações que eu lembro, por exemplo, que eu passei por Andradina, foi quando 2 fazendeiros estavam brigando por conta de coxo. Sabe o que é coxo? É onde você Sim. coloca a fava, o alimento do gado para eles se alimentarem, né? E um deles, que era o mais velho, tinha emprestado esse coxo para o mais novo. E eles estavam discutindo por isso, porque não devolveu, ou porque quebrou, ou porque estava assim. E eram fazendas enormes e eram muitos coxos, mas assim, era uma briga que você via que não tinha ali necessariamente uma disputa, um litígio jurídico. Ali tinha um pouco de ciúmes, um pouco de inveja. Por quê? Porque tudo aquilo que o mais novo aprendeu com o mais velho. Só que o mais novo, por uma questão ali de conhecimento ou de disponibilidade, ficou muito mais próspero, ficou muito mais rico do que o outro. E o outro falou, mas eu te emprestei o meu coisa. E eles tinham umas 6 ações. Nossa. E foi a primeira audiência comigo, e eu tentei a conciliação até o último minuto. E o que eu fiz? Eu coloquei eles, estava passando o horário, já estava entrando na outra audiência, e eu peguei e coloquei eles no meu gabinete, conversando, ia lá de vez em quando, falava, eu sugeria alguma coisa, um trabalho um pouco de mediação, um pouco de conciliação, e eu fui fazendo esse trabalho. No final das contas, e colocava o advogado para dentro, colocava o advogado para ficar conversando comigo, e eu ia fazendo essa coisa para eles entenderem que eles eram os donos daquilo que eles estavam sofrendo. Exatamente. O sofrimento era deles, começava com eles. E daí, no final e eu até me arrepio hoje, porque eles voltaram, falaram, fizemos um acordo. Olha que maravilha. Eu vou devolver, eram 6 ações, mais 2 ou 3 recursos em pendência de julgamento. A gente fez um acordo de todos, eu tinha um processo só com eles, mas a gente fez o acordo de tudo, a gente oficiou para todas as varas, para todos os tribunais onde eles estavam com recurso, e a gente encerrou todos os processos, mas não só isso. Eles saíram de lá e eles foram comer pizza juntos. Conscientes e harmonizados. E eles né? foram comer pizza juntos. Porque o mais novo viu que ali o mais velho tinha a figura de pai dele. Sim. E eles nunca conversaram tanto quanto naquela tarde. E daí eles foram vendo das necessidades e tudo mais. Passados, acho que uns 3 meses, eu encontrei com o mais velho num posto de gasolina, ainda em Araçatuba. E ele me falou, doutor, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente está se dando super bem, nós somos vizinhos de fazenda. Ele está me ajudando com algumas coisas que eu não sabia que podia fazer. Se permitiram. Né? Então, assim, nós entendemos que o ser humano, ele consegue dar a volta por cima. Ele consegue ser muito mal. Ele consegue ser destruidor. Mas, ao mesmo tempo, ele pode reconstruir. Então, a questão da análise, da terapia, passa por aí. Passa por um processo de desconstrução Exato. e reconstrução dos valores. Então, nossa sociedade, ela tem que entender que ainda que os números de violência aumentem cada vez mais, nós estamos num processo, né? Que se estende, que de vez em quando diminui, mas que é um processo. Sim. E que a gente não pode terminar com esse processo quando a gente vê, por exemplo, que os números da violência aumentam. Que hoje, por exemplo, na vara de violência doméstica de São Bernardo, nós temos 3 vezes o número de processos de uma vara criminal. Nossa. Por que isso? Porque o trabalho não está dando certo? Poderia ser uma análise, né? Mas não é. Não é porque o trabalho não está dando certo. É porque talvez aquele assunto esteja ganhando mais volume e as pessoas começam a enxergar serem vítimas de violência. Né? Então, por exemplo, aquilo que não saía sangue não era visto como uma violência física. Aquela chantagem emocional não era vista como uma violência psicológica. Né? Então, nós começamos a dar nomes e aquilo começou a fazer parte dos relacionamentos. Hoje em dia, é muito falado,
violência, né? Um relacionamento tóxico. Ela estava... Mas eu vejo isso constantemente. Não sei se é porque eu sou da violência doméstica e as pessoas já sabem e já falam comigo nesses termos. Nesses termos, é. Mas é porque realmente eles reconhecem como algo ali que já está sendo conhecível. Então, aquilo tem ganhado volume, mas a tendência é diminuir. Desde que a gente continue fazendo trabalhos como este, de reflexão, trabalhos daquilo que é o papel do homem, porque é muito fácil você falar que o homem, então, ele não pode ser agressivo, ele não pode falar, tá, então ele vai falar como? Pois é. Porque na hora que você tira aquilo que ele imaginava do pai, porque normalmente não é o que é o pai, mas é a imagem que ele tem de pai, aquela, porque ele pouco conversou com o pai, então ele criou um super-homem, né? Então, se eu não posso ser aquilo, porque aquilo é mal, como é que eu vou ser? O que é o homem de hoje? Então, na hora que a gente trabalha com grupos reflexivos para homens, autores de violência doméstica, a gente tem essa noção. Qual é a figura? Como é que agora o homem o que é ser homem, então, hoje? Primeiro, ser homem é ser pessoa. Sim. Segundo, é respeitar a si, Exatamente. aos seus desejos, e ser claro e também muito honesto consigo e com a outra pessoa. Né? Se tem um problema no relacionamento, se responsabilizar. Fale. Infelizmente, não gosto mais de você. Exatamente. Ou, infelizmente, nós estamos nos entendendo mal. Temos que conversar. Podemos melhorar? Tem gente que pode nos ajudar? E é essas ferramentas que o homem, hoje em dia, ele deve entender. Né? Falar só dos seus sentimentos, ou falar, talvez seja difícil. Porque se você chamar uns amigos para tomar uma cerveja, ou tomar um café, ou tomar um suco que seja, né? Bater um papo, jogar uma bola e depois conversar, a conversa é tacanha. A conversa ela é cheia de dedos. Né? O homem ele consegue tomar banho num clube com um monte de homem nu do seu lado, mas ele não consegue falar dos seus sentimentos. Exatamente. Né? Então, o que é isso? Será que nós devemos falar mais dos nossos sentimentos? Ou a gente deve refletir um pouco mais? E esse encontro maravilhoso, vocês vão poder acompanhar na parte 2, que nós fizemos com muito carinho, para que vocês consigam administrar as ideias e refletir melhor sobre o assunto. Porque a entrega aqui foi maravilhosa e um conteúdo riquíssimo, tá bom? Então, até lá. E a gente encontra vocês com mais conteúdos como esse. Obrigada.